Olá, meus amigos do YouTube. Bom, hoje eu vou passar para vocês um relato de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Mas há muitos anos atrás, né? Eu não vou passar a data certa porque na época eu não compreendia o que se passava comigo. E eu levei assim como se fosse uma experiência estranha, de sonho vivido, né? Um sonho estranho. Mas depois de muitos anos, com as experiências que eu tive com o extraterrestre, eu vim entender que a minha relação com os extraterrestres já acontecia bem dali, né? Então não foi um sonho, sim, foi uma experiência. Bom, quando eu tinha mais ou menos pela idade de 7, 8 anos por aí, que eu morava com a minha avó aqui em São Paulo, no bairro do Mandaki, para quem conhece. Nessa idade, com uns 8 anos de idade, não me lembro bem o ano, porque já faz muito tempo, e eu nem parei para fazer esse tipo de anotação, para poder fazer esse vídeo. Eu sempre olhava para o céu e via uma luzinha rodando em torno das nuvens. Ela ficava circulando em torno das nuvens, bem assim acima da casa da minha avó, ali no bairro do Mandaki. E eu achava tão interessante aquilo e eu brincava estrelinha, estrelinha, ficava cantando estrelinha, estrelinha, estrelinha andarilha. Chamava de estrelinhas andarilhas. Uma certa noite, na casa da minha avó, eu dormindo, a casa da minha avó apagava toda a luz, ficava todo mundo no escuro, né? Eu dormia no quarto, minha avó dormia na sala. Eu levantei para ir ao banheiro de madrugada, tava todo dormindo, a casa escura. Então eu levantei, saí do quarto, passei pela sala, pela cozinha, entrei num corredor, lá no final do corredor era o banheiro. E quando eu entrei no banheiro, eu vi uma criatura no box do banheiro, mas ela era toda luminosa, ela brilhava assim, um brilho amarelo, dourado, e ela tinha mais ou menos 1,20 m de altura. Não dava pra ver o rosto, a expressão, só dava pra ver a silhueta e o brilho, né? Tava no box do banheiro e aquela criatura fez assim pra mim com a mão, né? Me chamando com a mão. E ali eu fiquei com medo, meu coração acelerou, né? Eu entrei em pânico, aí eu fui tentar gritar, eu não consegui gritar, não saía som. E ali eu senti minhas pernas ficando mole e eu fui me desfazendo, fui apagando. E mais interessante é que essa criatura brilhava e ela não... a luz do corpo dela não iluminava o banheiro continuava escuro. Só ela brilhava, mas a parede, nada em volta dela brilhava. E ali eu fiquei com tanto medo, meu coração disparou assim, eu comecei a perder as forças e caí, eu desmaiei. A única coisa que eu lembro é que eu desmaiei, né? E na hora que eu desmaiei, eu vi a mão, ele esticando assim a mão para pegar em mim, tocar em mim. Bom, e no dia seguinte eu acordei e tava na minha cama, normal, né? Acordei, tava deitado, aí eu fui até o banheiro, não vi nada demais. E aquilo ficou na minha cabeça, falei assim, nossa, alguma coisa, eu fiquei com medo do banheiro. É verdade que eu criei pânico do banheiro. Quando eu ficava sozinho em casa, que a minha avó ia levar minhas irmãs para a escola, e eu acordava cedo, porque eu estudava à tarde, acho que era à tarde, acho que eu estava na primeira série, na segunda série ou no prézinho, uma coisa assim. Eu ficava sozinho dentro de casa, eu ficava no quarto, bem longe do banheiro. Eu peguei medo, peguei trauma do banheiro. Então eu tinha muito medo do banheiro da minha avó. Quando eu ficava sozinho em casa, para mim o banheiro era um banheiro mal assombrado. E quando eu ficava sozinho, eu ficava tão apavorado com aquele banheiro que eu tinha a sensação que eu ficava escutando vozes no banheiro, eu ficava escutando ruídos no banheiro, mas eu acho que ali já era tudo coisa da minha imaginação. Porém, foi tudo fruto desse episódio. E eu cresci assim, com medo desse banheiro, é uma coisa que estava na minha cabeça, sempre. Passado muitos anos depois, né, eu tive uma lembrança, uma espécie de lembrança, um sonho com essa mesma criatura que eu vi no banheiro. Nesse sonho, abre aspas, né,
Eu me lembro assim vagamente de alguns detalhes, porque eu não escrevi, mas ficou muito marcado. Essa criatura, ela aparecia para mim e ela começou a flutuar e a me levar junto. E a gente saiu tipo da terra mesmo, flutuando. E entramos numa espécie de nave. Eu olhava para ele, ele era exatamente a mesma criatura que eu vi no banheiro, né? E falava comigo, agora eu não lembro, né? Porque como faz muitos anos eu não lembro o que ele falava comigo, mas ele estava me levando e a gente subiu levitando, flutuando e fomos embora. Chegando lá no céu, tinha uma espécie de nave, nós entramos dentro dessa nave e viajamos para um outro lugar fora da Terra, e era uma espécie de planeta. Era um planeta, era um mundo, né? Só que era muito estranho, porque esse universo que a gente foi, ele não era escuro igual o nosso, porque quando você sai da Terra, fica tudo escuro, né? E a Terra é iluminada pela luz solar. E lá nesse lugar, não. Nesse lugar, o universo era um planeta, era um mundo, só que ele era todo iluminado por ambos os lados. Ele não tinha noite, como a gente conhece o dia e a noite. Ele não tinha esse ciclo de dia e noite. Ele era todo dia. Só que ele era iluminado pelo próprio ambiente espacial que ele estava. Porque por onde olhava, o espaço era claro, não era escuro, como é o nosso, né? E aí eu fiquei pensando, por que, que o espaço não é escuro? O espaço poderia... Aí eu pensei, será que estamos dentro de uma nuvem, de uma nuvem brilhosa que faz o espaço brilhar também? Por isso a gente não via o lado escuro desse espaço. E aí a gente entramos nesse planeta, na atmosfera, e fomos entrando. Eu fui olhando com alguns detalhes. O mundo era muito parecido com a Terra, com o nosso, mas tinha algumas exceções. Além do mundo não ter a noite, as coisas lá, parece que tudo brilhava lá, né? Parecia que o próprio planeta tinha um brilho próprio. Era a Terra, porém parecia que tudo brilhava. As plantas brilhavam, os poucos animais que eu cheguei a ver, que eu não consigo descrever mais, eu lembro que tinha brilho. E fomos se aproximando numa cidade. Ao longe eu vi que era uma cidade, mas parecia uma cidade aqui da Terra. Parecia uma cidade, assim, de longe, via prédios, casas, ruas, né? Longas avenidas, estradas. Mas tinha uma diferença. Conforme a gente foi se aproximando dessa cidade, eu vi muita coisa, tipo, voando para lá, voando para cá. Tinha um trânsito, só que era no ar, né? E não era avião, não era avião. Quando eu olhei assim, dá para ver o chão, eu via que tinha também trânsito já nas ruas. Eram pessoas andando na rua, muitas pessoas andando na rua. Só que as coisas que estavam voando também eram pessoas também. Ou seja, as pessoas também nesse mundo voavam, ou levitavam, flutuavam, ou volitavam. Bom, e eu fiquei muito surpreso. E aí a gente foi descendo na rua, né? E eu fui vendo, eu falei assim, tudo parecia muito com a Terra. Se não fosse a questão das pessoas voarem, né? E eu não lembro assim bem, pareciam pessoas normais como nós, mas não era. Elas tinham uma certa diferença que eu não consigo lembrar dos detalhes, né? Mas é isso. Em altura parecia ser nós, né? Parecia com seres humanos. Até a questão física parecia seres humanos, né? E aí eu questionei, né, como é que as pessoas conseguem voar daquele jeito, né? E aquele ser, ele me falou assim, de forma telepática, não vocal. Ele falou assim que lá nesse mundo deles a evolução funciona diferente que na Terra. Que na Terra a gente passa pelo processo da morte, né? Aqui na Terra você tem um processo da morte para evoluir. Lá não. Lá funcionava diferente. Lá as pessoas não morriam, mas as pessoas, conforme elas nasciam, tinham todo o ciclo parecido aqui com a Terra.
Mas conforme o tempo, elas iam envelhecendo, elas não envelheciam. Elas, conforme elas iam se depurando, melhorando a questão moral dela, o interior, tudo, elas iam automaticamente passando do processo físico para o semifísico e o espiritual. Ou seja, sem ter a morte do corpo. O corpo ia, por exemplo, eu aqui, o meu corpo ele ia, conforme o tempo que eu conseguia me depurar, o meu corpo ele ia ficando menos físico e eu ia me tornando mais energético, até eu alcançar o padrão energético. Aí quando chegasse num determinado tempo, eu estaria tão fluídico, tão menos denso, que eu já conseguia ter essa habilidade de levitar. Só que chega uma hora que, quando o corpo desse ser, eles estão tão energéticos, já não são físicos, eles podem escapar da atmosfera, eles podem ir para outros lugares, né, visitar fora do planeta deles, fora do mundo deles. Porque eles passaram por esse processo, então eles não eram mais presos ali ao processo físico daquele mundo, e eles escapavam iam embora, iam visitar, saíam de lá, para onde eles bem queriam, eles tinham essa liberdade. Mas isso era conforme passava o tempo e eles tinham que se purificar, se depurar era a palavra. Fazer uma depuração moral, uma depuração espiritual. Eles iam, conforme iam ficando mais leves, né? Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, eles iam passando por essa metamorfose. E ali chegava até um ponto que eles já não tinham mais o corpo físico, não era físico o corpo deles, era pleno energético, como uma espécie de espírito, e ali eles passavam a visitar outros lugares, né? Eles iam embora. E eles tinham, a determinado um ponto, eles pegavam, tinham essa habilidade de levitação. Gente, eu era muito ignorante na época, então eu não anotei data, eu não anotei, não escrevi num caderno, eu não sabia. Até depois de um tempo, em 2018, que eu me consultei com uma pessoa que tem... Ai, como que fala? Uma pessoa que recebe mensagem, ela... Numa mensagem, esses seres... Passou uma mensagem dela pra mim, eu esqueci o nome, como que fala? E disse que eu já tinha tido contato com eles, né? E que eu já tinha tido o contato, mas eu não lembrava qual era o contato, que eu ia voltar a vê-los. E isso aconteceu. Eu até duvidei da moça a princípio, mas depois começou a acontecer e eu tive sim os meus contatos com seres e eles se denominaram andromedanos. Eram seres andromedanos, ou seja, se andromedanos, eles não são da Via Láctea, eles não são da nossa galáxia, eles são da galáxia mais próxima, que é Andrômeda, né? O mundo deles vem de lá. Mas eles têm a capacidade de visitar, né, a Terra porque eles são seres energéticos. Mas o começo de vida deles não é energético, o começo de vida deles lá é físico e eles têm uma transição. Aqui, para fazer uma transição, a pessoa morre, o corpo volta ao pó, o espírito vai a Deus, né, como se diz biblicamente falando. O fôlego, o espírito, a alma, a energia, essa que mantém o corpo vivo, ele vai para o plano espiritual, mas tem que deixar o corpo. Lá não. Lá o corpo vai sofrendo uma metamorfose. Ele já vai passando, conforme o tempo, em vez de existir o envelhecimento para pular para a morte, o corpo deles vai perdendo a densidade física e indo para uma densidade mais energética, né? Então, depois que eu entrei nesse mundo dos contatados, da ufologia, né, dos contatos em si, que eu tive alguns contatos, né, eu sempre vejo as luzes aqui circulando na minha casa, tenho os meus contatos, né, os sonhos que eu andei tendo. Aí nas minhas meditações as coisas vêm ficando mais claras, eu pude juntar mais as peças. Então esses seres eram seres andromedanos, né, que eu tive contato, e
eu tive essas lembranças e hoje eu posso dizer que uma completa a outra. Não foi uma hipnose, foi um processo natural. Então eu lembrei, eu gostaria de fazer sim uma hipnose para trazer muito mais detalhes sobre isso, mas infelizmente nos dias de hoje é muito difícil você conseguir um hipnólogo sério que queira, né, se disponibilize em fazer essa hipnose. Os poucos que a gente acha, né, eles fazem ali não por amor à profissão, a gente vê isso, né, nota, mas sim puramente pelo dinheiro, né? E isso deixa dúvidas da qualidade do serviço, né, da índole da pessoa que vai fazer a hipnose. Tá, meus queridos? Então eu vou trazer outros relatos de outros encontros que eu tive. Os interessados, escreva aqui no meu canal. Eu pretendo dar continuidade nesse canal. E eu vou trazer outros relatos meus, né, experiências minhas no meu canal. E outras coisas mais interessantes. Se você gostou, você pode dar um like. Dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Se inscrevam no meu canal, tá? Não custa nada você clicar lá, se inscrever, dar um like. E eu vou trazer outros relatos de outras experiências que eu tive em relação aos extraterrestres, tá? Para vocês. E se vocês podem fazer um comentário, comenta aí o que você achou, né? É o seu comentário, é o seu parecer, é o seu achar, né? Só por favor não me agridam, né? Não me xinguem, né? Que eu tô começando agora. Então um beijo, um abraço para vocês, tá bom? Tchau, beijo.